Paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala, o evangelista Oséias. Quero já agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, estamos aqui participando dessa escola bíblica dominical. Hoje estaremos lecionando a lição de número 8, que fala sobre a justiça de Deus. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, em especial a Deus, segundo nossa presidência, pastor José Caires, e também o presbítero Claudinho, por ter nos confiado esse momento tão importante. Primeiramente, eu quero fazer uma oração para iniciarmos esse trabalho. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por estar aqui, Senhor, fazendo o teu chamado, aquilo que o Senhor tem nos confiado. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento de aprendizagem que estaremos nesse momento, Pai. Deus, eu te peço, Senhor, fica conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje, 23 de maio de 2021, lição 8, Justiça de Deus. O texto áureo diz assim: a justiça e o juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Salmo 89 e o verso 14. A verdade aplicada. Justiça é um atributo de Deus. Ele é para todos. Não há privilégio, nem acepção de pessoas, porque ele é imparcial. Aqui temos aqui a nossa verdade aplicada. O objetivo da lição, que são 3. Primeiro, deixar claro que o Evangelho é a justiça de Deus revelada. Segundo, mostrar características da justiça de Deus. E terceiro, explicar a aplicação da justiça de Deus. Então aí são os 3 objetivos da lição, a qual estará em destaque nesta aula. O texto de referência está em Atos 17:31, Romanos 3, dos versículos 21 ao versículo 26. Bem? Vamos entrar aqui na nossa introdução, que dará início ao nosso tópico. Esse tópico que nós vamos falar, o primeiro tópico é a justiça de Deus revelada. Mas antes, na introdução, que diz assim: o Supremo Juiz tem suas leis, estatutos, mandamentos e juízos. Ele haverá de julgar a humanidade de acordo com as Escrituras, sem distinção ou acepção de pessoas, pois o Senhor é conhecido pela sua justiça. Essa é a introdução. Lá, tem aí o aconselhamento, a base está lá em Salmos 9 e 16. Salmos 9 e 16. Vamos entrar aqui no primeiro tópico, falando sobre a justiça de Deus revelada. A justiça de Deus revelada. A justiça de Deus que se manifestou quando veio Jesus Cristo é contrastada com a justiça da lei, que era a justiça com a qual os judeus estavam familiarizados. É a única verdadeira e suficiente justiça para a justificação e salvação do homem. A justiça é mais um atributo de Deus, pois pela sua concepção ele não pode ser injusto para com ninguém. Então, nós estamos falando esse trimestre sobre os atributos de Deus, e nós vemos aqui que a justiça, ela é mais um dos atributos. Vimos aí vários atributos em meio à lição, sobre a santidade, a misericórdia, a graça e etc. Atributos a qual nós podemos compreender que, se olharmos no dicionário, é uma propriedade essencial. O atributo é uma propriedade essencial, ou seja, aquilo que não pode faltar em alguma coisa, aquilo que não falta em algo, ou em alguém. Nesse caso, atributo, a justiça atrelada a Deus. Ele opera a plenitude absoluta,
a integral justiça, ou seja, o tempo todo. É o atributo que reflete a integridade moral de Deus. O termo de Caicine designa retidão, justo, reto, justificação, justiça. Então, esse termo, né, a qual nós lemos aqui, ele designa retidão, ou seja, a justiça de Deus ela é feita reta, né, com retidão, com justificação, né, e é justo, né? Isso vem operando aí a justiça de Deus revelada sobre nós. Tópico 1 em 1. A justiça de Deus se revela no Evangelho. O Novo Testamento veio declarar a justiça de Deus por meio do Evangelho. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, declarou: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Está lá em Romanos, né, do capítulo 1, no versículo 16, 17. O Novo Testamento nos revela que Deus julgará o segredo dos homens. Está lá em Romanos 2,16. Vai condenar o ímpio na sua maldade quando não houver arrependimento, né? E justificar o justo, olha aí que bênçãos. Justificar o justo que abraça o bem, né? Recebe e crê no nome do Filho unigênito, né? Então isso é importante para nós, que aquele que faz o bem, né, e que recebe e crê no Filho unigênito, ele vai ser justificado, né? Justificar o justo. Nós vemos aqui em João 12, mas todos aqueles que, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então, o segredo é isso. Nós recebemos, então assim, certo a justiça, nós somos justificados pelo sangue, através do sacrifício vicário na cruz, e fomos recebidos, né? Todos que o receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Ou seja, nós recebemos e agora nós fomos feitos filho dele, ou seja, filho de Deus, né? Isso que é importante você não se esquecer. Nós somos filho de Deus. 1 e 2. A justiça de Deus se revela no livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. O texto bíblico diz que fomos criados por Deus à sua imagem. Está lá, né? Uma passagem bem conhecida. Está lá em Gênesis, né? 1, 26 e 27. Assim, cada um de nós somos seres pessoais. Ou seja, nós pensamos, temos vontade e também temos a nossa emoção, né? Somos emocionais. No Jardim do Éden, Deus providenciou tudo o que era necessário para o bem-estar do primeiro casal. Ele deu instruções, capacitação e abençoou. A justiça de Deus foi revelada já neste início. Ponto. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento comenta sobre um dos termos no hebraico, né? Mispa. A palavra possui a conotação particular de justas reivindicações de Deus. Ponto. Deus, que é o Senhor, pode reivindicar, de fato, reivindica todo direito, ou seja, justiça e autoridade, etc., que existe é dele. Porque o Senhor é Deus de justiça. Está lá em Gênesis 18 e 25, Isaías 32, 18. O ser humano foi feito à imagem, mas não é igual a Deus, né? De fato, isso é uma verdade, que nós somos feitos à imagem, mas não somos igual a Deus, né? Ninguém nunca na sua consciência queira ser igual a Deus, e nunca vai ser, né? Porque Deus, ele é
sublime, né? Não há ser igual a ele, né? Nós vemos aqui que até um comentário do autor dessa lição, que ele fala que o Criador, além de instruir, revelou que ocorreria caso o ser humano fosse desobediente. Certamente morrerás, né? A gente pode perceber, a gente lê, né, essa história lá em Gênesis 2:17. O casal foi avisado que o Criador, ao mesmo tempo que permitiu, ou seja, Deus, ele permitiu o povo, o homem, né, o casal, a comer do fruto, né? Comerás livremente, mas também restringiu, dela não comerás, né? O que é isso? O livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. A árvore estava lá, né? A árvore estava lá, eles comeram porque eles quiseram, né? O fruto, comeram o fruto porque eles quiseram, né? Então é importante aí você entender, né? Que o ser humano, esse livre-arbítrio que nós temos hoje, o ser humano ele vai dar conta dessa liberdade que nós temos, né? Essa liberdade que eu e você temos, né? Nós temos aqui ao longo dos nossos dias, nós vamos dar conta dessa liberdade. Então, cabe, né, a entender que as ações de Deus, ela é caracterizada pela retidão, ou seja, justiça e juízo, né? Justiça e juízo, né? Isso é caracterizado a retidão das ações de Deus. Tópico 1 e 3. A justiça de Deus se revela na oportunidade de reparação, ou seja, nós temos uma oportunidade. O nosso erro ou pecado cometido pode ser reparado antes de condenação, da condenação. Para isso, precisamos nos examinar, fazer uma introspecção, né? Eu me auto-examinar, analisar minuciosamente qual a nossa situação diante de Deus. Paulo, falando aos Coríntios, diz, né? Essa aqui é uma leitura de praxe que todas as 99% das igrejas leem, né, no seu dia de ceia, né, Santa Ceia. Porque se nós não julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. Está lá em 1 Coríntios 11, né? 11. O arrependimento e a confissão podem não nos livrar da consequência do pecado, mas nos livra da condenação eterna, né? Então, quando nós nos arrependemos, ele me livra, né? Ele nos livra da consequência do pecado, né? Ele nos livra da consequência do pecado. Mas, ou seja, ele não nos livra da consequência do pecado. Quando eu me confesso, né? Quando eu me confesso, eu vou, né, de fato, sofrer alguma pena, né? Sofrer alguma pena pelo esse pecado. Mas vai nos livra da condenação eterna. Muitas vezes esperamos o juízo de Deus operar para nos conscientizar que pecamos e precisamos de perdão, né? Quando estamos indignados perante o Senhor, ficamos fracos, né? Uma leitura também que nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Ficamos fracos, doentes e até dormindo, sono espiritual, que pode ser traumático. Não precisamos esperar ser disciplinado para consertar antes. Ou seja, eu não preciso alguém vir falar para mim que eu estou errado, né? Se eu me fazer um exame, se eu me autoexaminar e o meu subconsciente, olha, você errou, né? Olha, você errou, você pecou. Eu posso, né, já me consertar, né? Fazer aquilo que é de direito. Que Provérbios 28:13 fala que aquele que confessa e deixa, né? Deixei, alcançará a misericórdia. Provérbios 28:13, né? Depois você pode, com mais propriedade, se aprofundar nesse versículo, né? Então, isso que é importante. Deus não somente, igreja, ele vai tratar justamente como quem requer justiça, mas que sucederá no caso de o homem haver pecado. Então, ele, pela sua graça, vai nos justificar, né? Romanos 4:5. Você pode, né, através dessa
leitura você se basear nesse contexto que ele vai nos justificar pela graça, né? Nós somos somos justificados pelo sacrifício vicário, né? O sacrifício na cruz, mas a graça dele, a qual nos opera, né? Todos os dias, e por isso nós estamos aqui, né? Porque a graça dele nos alcançou, a misericórdia e a graça, né? Por isso nós estamos aqui. Irmãos, concluindo esse tópico, falamos que Deus, ele não pode ser injusto para com ninguém. Ele opera na plenitude absoluta o tempo todo. E a justiça, ela também é o atributo que reflete a integridade moral de Deus, né? Então, nós vimos aqui isso, falando aqui sobre esse tópico, né? Tópico 2. Característica da justiça de Deus. A justiça de Deus é ímpar, ou seja, não tem igual, né? Não tem igual, não pode se comparar. Sem comparação, os seus aspectos diferenciam de toda a justiça do ser humano. Deus é a própria justiça, né? A gente chama aqui Deus é a própria justiça. Está lá em Jeremias 23 e o verso 6. A justiça é a perfeição da natureza divina. Por ser de essência justa, Deus precisa punir o pecado por odiá-lo em caráter imutável, né? Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado, né? Ele ama o pecador e odeia o pecado. 2 e 1. A justiça e o trono de Deus são a base do seu trono, né? São a base do seu trono. Por ser santo, Deus só pode ser justo. Nele não há injustiça. Sua santidade é a causa da sua justiça. A santidade não permitirá que faça outra coisa senão o que é justo. Ser santo é ser diferenciado, né? Aqui está um assunto assim de extrema importância de vida para nós. Ser santo é diferenciado. Você não precisa escrever na testa, olha, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão, né? Aonde você está, no seu trabalho, na escola, na faculdade, você não precisa disso. O seu ato, né, de você vai caracterizar quem é você, né? As suas ações vai te dizer quem você é, tá? Justiça não pode ser comprada ou negociada. O santo não faz nada errado. É honesto consigo mesmo, essencialmente puro. O agir de Deus é perfeito, sem manchas ou contaminações. Está lá em Deuteronômio 32, o verso 4, a parte B. Voltando a falar sobre predestinação, Deus seria injusto se tivesse escolhido alguns para a salvação e outros para a perdição, né? Qual a explicação plausível na escolha e qual critério adotado se Deus predeterminasse alguns para morar no céu e outros no inferno, né? Isso, irmãos, seria injusto Deus escolher, olha, 50% eu quero levar para o céu, 50% para o inferno. Ou vou levar 90% para o céu e 10% eu vou levar para o inferno. Não, irmãos, né? Seria muita injustiça, né? Se isso ocorresse, né? Mas a vontade dele é que todos sejam salvos, né? Todos sejam salvos, né? Não, o autor está falando aqui, né? Qual a aplicação plausível nessa escolha, né? E qual critério adotado para que determinasse que alguns fosse para o céu ou para o inferno, né? Continuando, não se tem dúvidas de que Deus oferece a salvação a todos e deseja que todos sejam salvos, né? Mas o livre-arbítrio foi dado ao homem para ter o exercício de escolha. Então, o homem ele pode escolher se ele quer ser salvo ou não. O desejo de Deus é que todos, né, independente de raça, né, de qualquer situação, independente do sexo masculino, feminino, né, independente de qualquer, Deus quer que todos sejam salvos. Está lá em Tito 2 e 11 e 1 Timóteo 2 e 4.
Mas o livre-arbítrio foi dado ao homem para ter o exercício de escolha. Quem vai decidir se quer ou não é o homem, né? O homem que vai decidir se ele quer se ele quer ser salvo, né? Ele quer ser salvo, né? Não é por força nem por violência, né? Não é você intimidando, não é você ameaçando. Olha, você vai para o inferno. Não, moço, quem escolhe isso é o homem. Se você não for para a igreja, se você não fizer isso, se você não fazer aquilo, né? Se você não sair dessa vida, né? O único agente capaz de convencer o homem é o Espírito Santo. O Espírito Santo que tem esse poder de convencer, né? Tópico 2 e 2. A justiça de Deus, ela é perfeita, né? Perfeita. Ele não somente é justo, mas a própria justiça, não? Ele é justo. Ele não somente é justo, mas ele também é a própria justiça. Olha que interessante. Não há sombra de variação. Ele não varia, não oscila, né? É estável. Não tem jeitinho brasileiro. Não tem atalhos. A balança da justiça de Deus não é viciada nem pende injustamente. A Bíblia revela que, quanto ao castigo de Deus aos transgressores da lei, como a fé dada por Deus, são resultado da justiça da perfeição de Deus, né? Isso é importante. Hoje nós vivemos num tempo em que quem tem um poder aquisitivo, a justiça beneficia, né? Quem não tem, ele é prejudicado. Mas com Deus não. Deus não tem isso. Deus não dá jeitinho, não vai ter como, né? Porque eu era rico, porque eu sou milionário, porque eu sou coitadinho, eu sou miserável. Não tem isso, né? A justiça de Deus, ela vai ser igual para todos, né? Ela não tem, aqui o autor até foi bem enfático aqui em dizer que não tem jeitinho brasileiro, não tem atalhos, né? Ela vai ser de uma forma assim, bem rúdica, né? Nesse fato, a justiça de Deus. 2 e 3, igreja, 2 e 3, irmãos. A justiça de Deus é definitiva. Deus não pode voltar atrás nas suas decisões de justiça. Ele não é volúvel, ou seja, volúvel, aquilo que não é firme. O Senhor, ele tem firmeza naquele que ele fala. Nem imutável, né? Nem imutável, ou seja, não muda. Ele tem firmeza no que fala e ele também não muda aquilo que ele fala, né? As suas características divinas não podem ser comparadas ao homem, né? Que muda de pensamento a cada instante. Eu e você, nós somos volúveis, né? Somos mutáveis, né? Na mesma hora que eu falo que eu vou, eu não vou. Ou na mesma hora que eu decido uma questão positiva, eu já mudo para uma questão negativa. Então, eu não tenho firmeza e também eu mudo o tempo todo. Deus não, né? Olha aqui, ele, né? O ele, Deus, porque está com E maiúsculo, não comete equívoco, nem se precipita nas suas decisões. Na lei de Deus não se abre brechas para recorrer ou mudar a decisão. Não tem outras instâncias. Ele é supremo. Henry, nenhuma das suas bases, né, das suas palestras de teologia, teologia sistemática, ele escreveu: a justiça exige castigo do pecador, mas pode também aceitar o sacrifício vicário de outro, como no caso de Cristo, né? Então, a justiça de Deus, irmãos, ela se manifesta de uma maneira que eu não consigo me destacar, consigo mensurar, né? Não consigo mensurar a justiça de Deus. Então, ela se destaca num sentido que o homem não consegue entender, não consegue compreender, né? Nós vimos aqui na nossa ceia, até que onde nós lemos, né?
do 1 Coríntios 11, 29. Né? Não discernindo o corpo, né, do Senhor. Está lá em 1 Coríntios 11, 29. Que diz assim, ó, a justiça de Deus se manifesta sobre quem participa da ceia do Senhor indignamente, pois está comendo e bebendo para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Né? A partir do momento que eu participo indignamente da ceia, eu não estou discernindo o corpo do Senhor. Né? Aí a justiça está sendo emplacada na minha vida. Né? A justiça já começou, né? Porque a partir do momento que eu peco, né? Porque se eu peco voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos meus pecados, mas uma expectação horrível e juízo de ardor de fogo que há de devorar os adversários. Está lá em Hebreus 10, versículo 26 e 27. Bom, concluindo esse tópico, irmãos, a justiça de Deus ela é ímpar, né? Sem comparação. Os seus aspectos diferenciam toda a justiça de Deus do ser humano. Deus é a própria justiça, né? Esse foi a conclusão desse tópico. Meus irmãos, tópico 3, né? Último tópico da nossa lição, diz assim: a aplicação da justiça de Deus, né? A aplicação da justiça de Deus sobre as nossas vidas. Deus aplica a sua justiça de forma imparcial. Deus não tem prazer na condenação da humanidade, né? João 3,16, né, o nosso textuário bíblico, que todos conhecem. Mas a iniquidade afasta o homem de Deus e a sua justiça não pode falhar. Por isso a sua justiça não anda desassociada, nem se opõe ao seu amor. Pelo contrário, foi para satisfazer a sua justiça que demonstrou o seu amor, enviando o seu Filho. O amor de Deus se manifestou para salvar os ímpios pecadores. Romanos 5:8. E o seu juízo será aplicado a todos que não creem e rejeitam o seu Filho ou desobedecem os seus estatutos. Deus é amor, mas também é fogo consumidor, né? Deus é amor, mas também é fogo, igreja, né? Hebreus 12, 29. Né? E também tem outras referências, 1 João 4:8 e também Hebreus 10, 29 a 31. Ninguém escapará da prestação de contas, o tópico 3 e 1. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Né? Romanos 14, 12, 1 Pedro 4 e 5. Chegará o dia que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Né? Romanos 2,16. O tribunal de Cristo e o trono branco, né, são uma realidade bíblica e aceitos pela fé. O Senhor Deus revelou que haverá julgamento após o ser humano encerrar seus dias aqui na terra. É bíblico o evento futuro da prestação de contas. 1 Coríntios 3 e 13, Eclesiastes 11 e 9. Então, igreja, teremos o julgamento, né? Ou seja, o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo e o trono branco. O tribunal julgará as obras e o trono vai julgar o destino. Né? Está lá em Coríntios 2 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, o capítulo 5, versículo 10. E o trono branco está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e 5. Né? O tribunal de Cristo, para só um breve comentário, é o julgamento das obras, onde tudo será conhecido, as práticas do bem e do mal, né? Não vai ter como, né? O que você fez são as práticas do bem e as práticas do mal, né? Vai ser julgada. E o juízo e o trono branco
é para o juízo final dos mortos, né? Lugar onde Deus julgará a humanidade, destino final do homem, né? Então, esses dois tribunais, né? Desses dois tribunais, o ser humano ele há de passar, né? Uns passarão, né? O tribunal de Cristo, né? Outros passarão no tribunal de Cristo e também no trono, né? O trono branco, que vai ser destinado aquilo que ele fez, né? Por ele ter faz, o que ele fez, né? Ele vai ser julgado, né? Então, independente se você fez coisas boas ou coisas ruins, né? Você vai ser julgado. Ah, eu fui bonzinho, eu fui bonzinha. Então, eu, né? Obedeci meu pai, obedeci minha mãe, obedeci o pastor, né? Então, não, né? Independente de qualquer coisa que você fez, você vai participar desse tribunal, né? 3 e 2. Para distribuir prêmios e entregar galardões, né? Olha aí, irmãos, que benção, né? Vamos receber prêmios e galardões. Ele é galardoador dos que o buscam, tá lá em Hebreus 11 e o verso 6. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem, né? Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, né? Então, não se vitimize se você faz mais ou menos do que determinada pessoa. Você vai receber, né, o seu galardão segundo aquilo que você, segundo o seu trabalho, né? Segundo aquilo que você fez, né? Portanto, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que você faz não é vão no Senhor, né? Tudo que você tenta, às vezes, o seu esforço, né? Que você faz, por mais que você não seja reconhecido pelo homem, mas o Senhor ele está te vendo e nesse trabalho não está sendo em vão. Por todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo, todos, né, sem exceção, branco, moreno, loiro, né, com dinheiro, sem dinheiro, rico, milionário, pobre, miserável, né, aquele que morou de uma certa forma não tinha um poder aquisitivo, todos, né, sem exceção. Tudo que fizemos não estamos fazendo ao homem, mas a Deus. Ele é justo nos seus pagamentos, né? Então, tudo que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo a Deus, né? Tudo que você faz, tudo que você está se aí, né? Se esforçando, né? Você está fazendo para Deus. Né? A memória de Deus ela não apaga, né? Deus ele não tem amnésia, né? Não tem Alzheimer. Você fez uma coisa, ele esquece. Não, ela não se apaga, né? Registra tudo, tá? Registra tudo que você fez, né? Nos seus livros, lá no livro de obras do nosso Deus. Apocalipse 20 e 12, né? Gálatas 6 e 6, para concluirmos esse tópico. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não houver desfalecido. Gálatas 6 e 9. Então, faça o bem, né? Independente de qualquer coisa, não canse de fazer o bem, porque nós vamos receber o galardão, né, das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Tópico 3 e 3, para finalizarmos, né? Para aplicar punições e efetivar condenações, né? Esse é o nosso último tópico, né? O último subtópico, aliás, né? As punições não serão de acordo com o nosso modo de ver, né? A gente pensa de uma forma, mas não vai ser dessa forma. Não é pelo querer do homem que Deus vai agir. Deus não pune de imediato, pois é longânimo, né? Ele não pune de imediato, ele é longânimo, né? Se fosse Deus agir da maneira que eu e você queria, que nós pensamos, né? Ficaria, né? Ele não seria Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que ele é
misericordioso. Pois ele é longânimo e à espera de arrependimento. As suas misericórdias são esticadas. Mas chegará um momento que a ira de Deus se manifestará contra os que permanecem desobedientes, indiferentes e contrários aos desígnios do Senhor. Os homens que forem conhecedores da verdade não poderão arrumar justificativa, nem se tornar indesculpáveis perante o Senhor. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 20 a 22. Então, aquele que conhece a verdade, ele será mais castigado do que aquele que não conhece. Aquele que sabe, a partir do momento que você conheceu o bem e continua fazendo, você vai ser aí, os homens que você não vai poder arrumar justificativo, porque você é conhecedor, você sabe, então você não vai poder arrumar justificativa. Colossenses 3 e 6, pelos quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, a partir do momento que eu sei fazer o bem e não faço, eu estou sendo desobediente. Então, bíblico, Colossenses 3 e 6, vai vir a ira de Deus sobre aqueles que são desobedientes. Desobediente. Conclusão desse tópico, irmãos. Deus não tem prazer na condenação humana, mas a iniquidade afasta o homem de Deus e a sua justiça não pode falhar. Amém? Deus, ele não tem prazer na condenação do homem, mas a justiça dele não vai falhar. Temos o livre-arbítrio, vamos dar conta desta liberdade, e eu que escolho, eu que faço a minha escolha, se eu quero ser salvo ou não, se eu quero ir para o céu ou um outro destino, que seja ele o céu. Conclusão: a justiça de Deus está explicitada, explicada em sua carta magna, que é a Bíblia Sagrada. Todos os estatutos e mandamentos de Deus estão previamente declarados. Ninguém será pego de surpresa, mas também não haverá espaço para desculpas no dia do juízo, Ninguém vai falar que não sabia, Ninguém, igual você ser parado, por uma autoridade na rodovia. Se você falar que você não conhece a lei, você está indo em conformidade, porque ninguém pode falar que não sabe a lei, É assim a mesma coisa, aqui sobre o que nós estamos falando, Ninguém será pego de surpresa, Ninguém será pego, e também não vai haver espaço para desculpas no dia do juízo. Meus irmãos, eu quero agradecer a essa oportunidade. Você que está vendo, vai ver esse vídeo no dia da escola, ou você que não vai ter tempo para ver em outro dia, eu quero agradecer a Deus, Primeiramente, meu muito obrigado a todos. Fiquem na paz de Deus e oremos. Senhor Deus eterno Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade a qual o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, que esse pequeno e minucioso estudo da tua palavra venha, Senhor, atingir os corações. É o pedido que eu te faço e te agradeço desde hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a igreja.